Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Bhajana Rahasya, capítulo 8, verso 14. Quando as gopis pensam em Krishna vagando pela floresta, elas experimentam um profundo sofrimento. A descrição deste amor profundo por ele, neste momento, é dado no Srimad Bhagavatam 10.31.11. Chalasi yad brajak charayan pashum nalina sundaram natate padam shilatrinam kurei sidatitina kalilatam mana kantagachati. Ó Pranavalava, ó Kanta, quando você vai para a floresta de Vrindavana pastorear as vacas, as solas dos seus pés de lótus macias, que são como belos lótus azuis, devem sofrer quando são, como se diz, quando são machucadas por pequenas pedras e espinhos. Pensar sobre isso perturba demais os nossos corações e mentes. Então, aqui nesse verso do Gopi Gita, as gopis, elas lamentam o fato de que Krishna caminha descalço, com os seus pés macios, né, no meio da floresta de Vrindavana, que tem muitos objetos cortantes, objetos duros. Né. Comentário de Shila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. No verso seguinte a este, lido, que começa com Prahasitam Priya, as Vrajasundaris manifestaram profundo sofrimento em seus corações, agitadas devido à lembrança de seu Purvaraga, por seu
amado Pranakanta Shri Krishna, que são os olhares amorosos dele, o sorriso gentil dele, as brincadeiras dele e as conversas em locais solitários com elas. Agora elas estão diretamente agora elas estão diretamente falando para Krishna, dizendo o seguinte: ó destruidor de corações, como poderemos alcançar a paz eterna? Nós não sabemos. Nossos corações estão ansiosos, tanto quando nós nos encontramos com você, quanto estamos separadas de você. E nossos corações ficam muito agitados nessas condições. Eu disse o verso seguinte, mas é o verso anterior, tá? O que eu comecei lendo aqui do comentário de Srila Gurudeva, o verso que começa com Prahasitam Priya é o verso anterior. Então, nesse verso agora que eu li, que é o verso 14, então elas estão expressando a angústia delas em saber que Krishna caminha com os seus pés macios no chão áspero de Vrindavana. Ó Krishna, de manhã, ou pela manhã, você está cercado de inúmeros sakas, quando você vai pastorear as suas inúmeras vacas pela floresta. E os Brajabasis, privados do seu darshan, são lançados em um oceano profundo de separação por você. Quando nós pensamos nos seus pés de lótus, que são mais macios do que milhares de pétalas de lótus, sendo cortados por espinhos, grama seca e etc., nossa preocupação não conhece limites. Como nós podemos tolerar a dor, né, dos seus pés de lótus, que são considerados não diferentes dos nossos corações. Primeiro, nós sofremos em separação por você. E em seguida, sobre tudo isso, nós experienciamos a dor que os seus pés de lótus passam. Como podemos tolerar isso? Ambas as dores quebram todos os limites da nossa tolerância. Ó Pranakanta, por favor, não abuse dos seus pés de lótus. Nós nos lembramos que enquanto você caminha pela floresta, nós nos lembramos que enquanto caminhamos pela floresta com você, você nos pedia para remover os espinhos que furavam os seus pés. Nós então pegávamos os seus pés sobre os nossos corpos e removíamos os espinhos gentil e delicadamente. Mas quando os seus pés são furados agora, quem irá cuidar deles? Próxima linha. Kanta Kalilatam Manogachati. Nós pensamos, ó Kanta, certamente os seus pés macios e tenros sentem dor quando são furados por espinhos, por pedras cortantes. Através desses pensamentos, nossas mentes começam a brigar conosco. Nossas mentes nos dizem: Krishna não tem olhos? Ele não pode ver os espinhos e as pedras pelo caminho enquanto ele caminha, sem poder evitá-los? E a isso nós respondemos: ó mente cruel, as vacas tolas galopam por locais de difícil acesso, cheios de espinhos, né, pedras pontiagudas, e elas não sentem isso porque elas têm cascos. Mas quando o Shyamasundara corre atrás delas e ele não poderá ver, então, o caminho por onde ele vai. E assim os seus macios pés de lótus certamente serão furados por espinhos. E nossa mente, novamente, argumenta: ó
vaqueiras ignorantes, vocês não sabem que os espinhos e as pedras de Vrindavana são todos macios? Então nós dizemos, ó mente, nós não acreditamos nisso. Nós costumávamos remover os espinhos e as palhas duras dos pés de Krishna. Dessa forma, então, as gopis elas discutem com as suas próprias mentes. E, finalmente, as suas mentes dizem, vocês podem permanecer nesta ansiedade. Eu estou indo até Krishna. E se Krishna dissesse, ó gopis, por que vocês estão tão preocupadas comigo? Elas responderiam, ó Kanta, você faz as nossas mentes agitadas, né, e perturbadas com luxúria transcendental. Então, por isso a nossa inteligência ficou totalmente embotada. Ó Prananata, por favor, não vague aqui e ali pela floresta. Rapidamente, retorne para que possamos ter o seu darshan. Bom, para entender a fundo todos esses versos, essas conversas entre Krishna e as gopis no Gopi Gita, eu aconselho quem ainda não ouviu, ouvir a aula completa do Gopi Gita. Tá? É simplesmente imperdível. Mas eu sempre lembro, você deve ouvir as aulas de acordo com a sua qualificação. Tá? Você não deve ouvir temas que são além da sua capacidade de compreensão. Então, vá aos poucos, ouvindo temas mais simples, mais básicos. Né? Se por acaso você já chegou aqui nessa aula, que acho que talvez a última do Bhajana Rahasya, e conseguiu digerir tudo isso que foi falado ao longo dessas 40 aulas, né? Essa é a aula de número 40, porque realmente você tem uma capacidade de estudar também o Gopi Gita. Tá? Então, mas se você está ouvindo essa aula por acaso, aleatoriamente, então eu não aconselho que ouça assim de pronto, mas que passe por outras aulas pelo canal. Tá bom? Muito bem. Verso 15. O Srimad Bhagavatam 10.31.15 descreve o que para as gopis até mesmo um momento parece ser centenas de eras, quando elas não têm o darshan da bela face de Krishna adornada com os seus cachos negros. Atatyad bhavam anikananam truttirugayate tammapashatam utillakuntalam srimukam chate jaravudikshatam pakshmakridrisham. Ó Shamasundara, quando você vai para a floresta pastorear as vacas durante o dia, os Brajabasis são incapazes de vê-lo. Então, eles sentem um momento como se fosse uma yuga. À noite, quando você retorna, e nós vemos a sua bela face de lótus coberta com seus cachos negros, o piscar de nossos olhos, das nossas pálpebras, se tornam dolorosas, né, porque obstruem, né, o nosso darshana de você. Seria o Criador, aquele que fez as pálpebras, um ignorante ou um tolo? Comentário do Srila Gurudeva. Até mesmo uma fração de um segundo parece como uma era inteira para as gopis, quando elas estão aflitas pela separação de Krishna. E quando elas se encontram com ele, uma yuga parece passar em um momento. Essa é a condição chamada de Mahabhava. Neste verso, as gopis se referem a Krishna como Bhavan. Bhavan é um termo de honra, mas aqui as gopis se referem a ele como apenas sendo através do seu amor ciumento. Atatyad Bhavan, as gopis dizem, ó Krishna, você é Arasagya, um ignorante a respeito dos sentimentos amorosos, mas nós somos Rasagya,
somos bem versadas em tais sentimentos. Mesmo assim, você continua a vagar pela floresta. E vagando daqui para ali, com as suas tolas vacas, né, a sua inteligência ficou limitada com uma delas. Né? Esse é um efeito de uma má associação. Porque você pastoreia esses animais durante todo o dia, a sua inteligência se tornou como a deles. As gopis, então, que ficaram afastadas de Krishna durante todo o dia, avidamente esperam pelo retorno dele a Vrindavana, para que elas possam ter novamente o darshan da sua bela face de lótus. Ao ouvir as gopis, Krishna poderia dizer: ó Brajadevis, vocês estão sempre vendo a minha face. O que há de tão especial na minha face quando eu retorno do meu pastoreio? E elas respondem: Kutila kuntalam shrimukam chate. Sua bela face de lótus é decorada por cachos negros, mas porque eles estão espalhados por toda a sua face, nós não podemos vê-la. Então, com uma ira nascida do afeto, as Brajadevis estão dizendo: quando os seus cachos, as suas madeixas, né, encobrem a sua face, você é o único capaz de desfrutar desta doçura. Então isso atormenta a nossa mente, que já estava queimando em separação por você. Então elas querem ver a face de Krishna. Às vezes os cachos cobrem a face dele completamente. Às vezes não, às vezes eles apenas ficam caídos no canto do rosto, e o que deixa ainda mais bonito. As gopis também elogiam dessa maneira muitas vezes. O Dikshatam, as gopis dizem: além disso, nós abrimos os nossos olhos bem abertos e espichamos, né, o nosso rosto tentando vê-lo, mas por conta do Criador que criou pálpebras, né, e é um tolo, nós não podemos ter o seu darshana constantemente. Este Criador, sendo um irracional, né, e de inteligência parca, criou pálpebras para os olhos. Para o darshana, para ter o darshana da bela face de lótus, de uma bela face de lótus, ele apenas também nos deu 2 olhos. E além disso, ainda cobertos por pálpebras, que constantemente piscam, obstruindo a nossa visão de você. A Dhiruda Mahabhava é caracterizada pelos sentimentos que, a cada momento, é como se fosse uma kalpa, quando elas estão separadas de Krishna. E o sentimento de uma kalpa, passando como se fosse um momento, quando elas estão na presença de Krishna. Neste verso, este bhava é claramente visível nas Brajadevis. Então as gopis não apenas reclamam de terem pálpebra, mas também de terem apenas 2 olhos. Elas queriam que o corpo delas inteiro fosse coberto de olhos, mas olhos sem pálpebras, para que elas pudessem beber o néctar da face de lótus de Krishna, né, o máximo possível. O verso 16. O proeminente Gopi Bhava, ele é, na verdade, feito para o prazer exclusivo de Krishna. Srimad Bhagavatam 10, 31, 19 diz: Yate sujata charanam buruham staneshu bita shanei priyadadi mahikarkasheshu te nata vimmatasitad vyatate na kimsui kurpadi bir brahmatidhir bhava ayushannaha. É o último verso do Gopi Gita, que diz: ó amado, seus belos pés são como lótus macias, né? São mais macios do que uma lótus. Quando nós massageamos esses macios e tenros pés, nós, com muito medo e bem devagar, gentilmente colocamos eles sobre os nossos seios, de tal maneira que
os nossos seios rígidos não causem dor aos seus pés. Com esses mesmos pés macios, você caminha por trás das vacas na floresta profunda. Não seriam os seus pés machucados pelos espinhos e pelas pedras? Esses pensamentos nos fazem muito ansiosos. Prananata, você é a vida de nossa vida. Então, por favor, pare de caminhar pela floresta e apareça diante de nós. Comentário de Srila Gurudeva. Neste verso, as gopis expressam o seu extremamente profundo prema. No verso anterior, as gopis descreveram a sua condição de separação por Krishna. Mas aqui, suas palavras falam abertamente sobre sua ansiedade pela felicidade dele. As gopis que estão cobertas de kama, ou seja, amor por Krishna, tentaram arduamente esconder este prema delas, mas porque ele transborda, inevitavelmente, acabou sendo revelado. As gopis sofrem em seus corações, né, ao pensarem em Krishna voltando da floresta machucado. Essa é uma característica de Mahabhava. Apenas as gopis podem experimentar este sofrimento na separação pelo seu pranapriyatama. E apenas as gopis podem experimentar a felicidade de se encontrar com ele. No texto 14, no verso 14, né, nós lemos aí 2 para trás, as gopis expressaram como perturbadas elas ficaram pela dor causada aos pés de lótus de Krishna. Por essa razão, este texto 16 novamente menciona o sofrimento dos pés de lótus de Krishna, né? No texto 15, é descrita a separação de Krishna durante o dia. E assim, neste verso, é descrita a separação dele durante a noite. Durante o dia, Krishna vaga pela floresta pastoreando as suas vacas, e ele pode facilmente proteger a si mesmo dessas pedras e espinhos. Mas, às margens do rio Yamuna, na noite escura, objetos cortantes pelo chão não podem ser facilmente vistos. Pensando assim, o coração das Braja Sundaris começam a derreter, e elas expressam este humor com palavras de sofrimento. Shri Vrindadevi se esforça muito para fazer com que os locais de passatempos de Krishna, como por exemplo as margens do Yamuna, sejam agradáveis e belos. Lá não há nenhuma possibilidade de haver espinhos ou qualquer outra coisa cortante. Mesmo assim, as gopis, elas temem que os pés de lótus de Krishna possa vir a sofrer qualquer tipo de injúria. Aflitas pelo prema, as gopis dizem neste verso: ó doador de vida, Shama Sundara, que assim como as belíssimas flores de lótus desabrochadas, os seus rosados pés de lótus, que são extremamente perfumados e doces, aniquilam qualquer tipo de miséria, né? Acabam com qualquer tipo de miséria. Agora, esses pés rosados de lótus devem estar sofrendo as injúrias causadas pelas pedras e espinhos, etc., enquanto você caminhava pela floresta. E nós ficamos muito tristes ao pensar nisso. Ao ouvir isso, Shri Krishna talvez responderia: vamos, que tipo de realização vocês têm sobre o meu sofrimento? Ou seja, o que vocês sabem sobre o meu sofrimento? Que as gopis respondem:
Priya karkasheshu staneshu vitashaner dadimahi. Ó amado, nós consideramos você como sendo não diferente de nossos corpos e de ser a vida de nossas vidas. Como nós podemos colocar os seus supremamente belos e macios pés de lótus sobre os nossos seios? Por favor, ouça por um momento. Vitashanei. Nós colocamos esses pés bem devagar, gentilmente, sobre os nossos seios para que você não sinta nenhuma dor. Portanto, quando você fizer algo para si mesmo que lhe traga dor, nós afundaremos no oceano de sofrimento. Então Krishna diz, ó amadas gopis, por que vocês querem colocar os meus pés sobre os seus seios rígidos? E elas respondem, ó Priya, você é nosso amado. E o único dever de um amado é aumentar a felicidade do outro amado. Colocando os seus pés de lótus sobre os nossos seios, nós daremos a você um prazer incrível e você ficará feliz. Nós também. Por essa razão, nós colocamos os seus pés de lótus ali, mas assim que nos lembramos da maciez dele, nosso coração se derrete. E Krishna diz, ó gopis, vocês são loucas, vocês devem fazer austeridades para satisfazer ao Criador, e então orar para ele para ter seios macios. E as gopis respondem, nós estamos prontas para executar esta austeridade, mas não existe nenhum tipo de necessidade. Se nossos seios fossem macios, você talvez não ficasse tão satisfeito, né? Mas se eles são rígidos, então podem te causar dores. Nós, de fato, somos incapazes de entender o que de fato você quer ou o que você não quer. Você, no entanto, se comporta da mesma maneira como você trata o seu próprio pé, ou seja, sem misericórdia. Ouvindo isso, Krishna poderia responder, ó gopis, ó gopis, vocês não param de falar pelos cotovelos. E as gopis dizem, ó Shyamasundara, somos incapazes de nos acalmar dessa maneira. E Krishna diz, por que vocês sofrem tanto? Onde está o seu afeto por mim? Que tipo de sintomas são esses de afeto? Se o amante é incapaz de permanecer vivo quando a amada está sofrendo severamente, por que vocês ainda estão vivas? E as gopis dizem, Bhavadayusham, você é a nossa própria vida. Embora nós passemos por muitas dificuldades, a nossa vida não acaba. E assim, com um afeto de ira, elas dizem, ó Shyamasundara, não apenas você é cruel conosco, mas assim também é o Criador, e Ele nos deu essa vida tão longa apenas para sofrer. Esse é o comentário de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur a este verso, que expressa o sofrimento profundo em separação das gopis por Krishna, que é cheio de Mahabhava. Verso 17. As emoções explosivas e transbordantes das gopis, Bhavochvasa, quando se encontram com Krishna, é descrito no Krishna Karnamrita, verso 12. Nikhila Bhuvan Lakshmini Trilaspadabhyam Kamala Vipinna Viti Garva Sangvakashabhyam Pranamadabhaya Danna Prodi Gadhar Tabhyam Kimmapi Vahatu Chitta Krishna Padam Bujabhyam. Que meu coração possa alcançar a indescritível bem-aventurança aos pés de lótus de Shri Krishna, que são a morada eterna dos passatempos
da deusa da fortuna original, que frustra uma montanha de flores de lótus comparadas ao orgulho da beleza delas, e que está profundamente e que é profundamente respeitado em toda parte pelo seu grande poder em dar abrigo às almas rendidas. Comentário de Srila Gurudeva. Quando Shri Krishna reapareceu após ter sumido da Rasa Lila, uma golpe que estava queimando no fogo da separação por ele, colocou os pés dele sobre os seios dela. Sri Lila Shuka, ou seja, o papagaio de Radharani, explica que isso se refere a Radharani mantendo, colocando os pés de lótus de Krishna sobre os seios dela. Shri Krishna estava desfrutando com Radha em um Nikunja solitário, e assim que ele colocou os seus pés de lótus rosados sobre os seios dela, eles ficaram ainda mais avermelhados. Que esses pés de lótus manchados com kumkum, que estava presente nos seios de Radharani, possa se manifestar completamente em nossos corações. Ao descrever a especialidade dos pés de lótus de Krishna, ele diz que eles derrotam o orgulho das flores de lótus. Como? As flores de lótus materiais são refrescantes, perfumadas, macias e belas, aos nossos 5 sentidos. E uma abelha, um abelhão, perdão, ele fica louco ao beber o mel do lótus. Mas os pés de lótus de Krishna são intoxicantes de maneira diferente, de uma maneira excepcional. Esses pés são a personificação da beleza e da riqueza de todas as entidades vivas, em ambos mundos material e transcendental. E eles são a morada eterna dos passatempos da deusa da fortuna original, Nikhila Bhuvana Lakshmi. A palavra Nikhila Bhuvana Lakshmi, nesse contexto, apenas se refere a todas, pode também se referir a todas as gopis, que oferecem tudo o que elas têm a esses pés de lótus. Shri Krishna remove a aflição do kama delas, tocando-as com seus pés de lótus. As jovens moças de Vrindavana, afetuosamente, mantêm esses pés de lótus sobre seus corações e os servem em diferentes maneiras, de diferentes maneiras. Texto 18. Também é dito no Krishna Karnamrita, verso 18. Taruna Aruna Karunamai Vipulaya Tanayanam Kamala Kucha Kalasi Bhara Vipulikrita Pulakam Murali Ravatarali Krita Muni Manasanalinam Mamma Kelatu Mada Chetasi Maduradharam Amritam. Os olhos dele, no caso de Krishna, são joviais e rosados, como o alvorecer, o amanhecer, a alvorada, cheios de compaixão, e são eles são alongados e profundos. Os pelos de seu corpo se erguem, se arrepiam, ao tocarem os potes de água dos seios de Srimati Radhika. E o som da flauta dele faz com que os munis agitados, faz com que os munis fiquem agitados assim como as gopis. Que esse doce néctar de seus lábios possa sempre tocar em meu coração. Comentário de Srila Gurudeva. Sri Radha Krishna estão em um local solitário, Nikunja, e nenhum som, nem mesmo o tilintar
das suas tornozeleiras, né, podem ser ouvidos do lado de fora. Sabendo que os passatempos amorosos do casal divino, Surata Lila, chegaram ao fim, as Sakis, então, como se diz, elas entram por pequenos espaços dentro da folhagem desse Kundja, né, e vão para servi-los. Krishna acabou de levantar-se da cama e está sentado sobre ela. Para remover a fatiga de Sri Radha e para estimular os desejos amorosos dela, ele massageia o corpo dela e também a abana com o seu pano, né, com o seu lenço. Shri Krishna, que é o néctar personificado, enlouquece a nossa Saki Sri Radha com a felicidade da sua boa fortuna. A juventude natural de Krishna, seus olhos avermelhados, ficaram ainda mais vermelhos após beber o néctar dos lábios de Radha. E eles agora ficaram agitados com a intoxicação dos desejos amorosos. Cheio de ternura, ele abana Radharani para remover o seu suor. Vendo a fatiga de Radharani devido às brincadeiras amorosas, o coração de Krishna transborda num oceano de compaixão. E ele se esforça de diferentes maneiras para acabar com o cansaço dela. Ele então coloca Radharani sobre o seu colo e ele toca. E o toque de seus corpos fazem com que eles afundem num oceano de Asta Satvika Bhavas. Os esforços dele para remover o cansaço dela estimula, né, eles para desejarem novamente brincar. Até mesmo os corações duros dos munis ficam agitados quando eles ouvem Krishna tocar a sua flauta. Quando Radha está em Mana, Krishna tenta de diferentes maneiras pacificá-la. Ele cai aos pés dela e chora, mas mesmo assim não consegue remover a sua mana muito densa. Mas apenas uma nota vindo da sua flauta instantaneamente remove a mana de Radharani. O som da flauta de Krishna entra nos ouvidos de Radha e assim faz com que ela fique louca. Todas as glórias à flauta de Krishna. Verso 19. O Ujjvala Nilmani 8.97-99 descreve o Manasi Seva, o serviço executado dentro da mente, né? Daquele que, na sua forma espiritual, adora e serve nos passatempos de Sri Radha e Krishna. Eu não vou ler os versos, vou ler só a tradução, são muitos. As 16 atividades que as Sakis fazem são, primeiro, glorificar o prema e as qualidades da Naika para o Nayaka e vice-versa. 2. Criar um apego entre a Naika e seu amante. 3. Organizar o abissara deles, né? Ou seja, os encontros noturnos deles. 4. Oferecer uma de suas amigas para Krishna. 5. Contar piadas. 6. Consolar. 7. Vestir e decorar o Naika e a Nayaka. A Naika e o Nayaka. E 8. Se esconder, esconder muito bem a Naika, os sentimentos íntimos da Naika para o Nayaka. E 9.
esconder as falhas da Naika. E 10, enganar os esposos delas, né, e outros parentes. 11, dar instruções favoráveis. 12, fazer com que a Naika e o Naika se encontrem em um momento apropriado. 13, abanar e prestar outros serviços. 14, apontar as falhas da Naika e do Naika e instruí-los. Ou seja, essas sakis podem corrigir Radha e Krishna. 15, levar a mensagem da Naika e do Naika, né, um para o outro. E 16, se esforçar para proteger a vida da Naika, ou seja, de Radharani. Texto 20. No Stavavali 38 está escrito: Tambularpana padamardana payodhana bisharadivir vrindaranya maheshwarim priyataya yasto shayanti priya pranna presta saki kulada pi kilan sokochita bhumika keli bhumishu rupa manjari mukastadashika samshrayet. Eu me abrigo nas servas de Srimati Radhika, né, dentre as quais Rupa Manjari é proeminente. Diferente das Priya Narmasakis, elas podem prestar qualquer serviço sem hesitação. Elas perpetuamente e afetuosamente satisfazem Srimati Radhika com diferentes serviços, como oferecer tambula, massagear os pés dela, trazer-lhe água, né, e organizar encontros entre ela e Krishna. Comentário de Srila Gurudeva. As sakis de Radharani são de 5 tipos. Dentre elas, o serviço das Nitya Sakis e Prana Sakis, que são todas manjaris, é o mais elevado. Quando Shri Radha e Krishna estão totalmente tomados de êxtase e se perdem, né, desfrutando de passatempos confidenciais em locais solitários, as manjaris entram sem qualquer hesitação para fazer diferentes serviços. Embora as manjaris executem seus serviços sob a orientação de Lalita, Vishaka e outras Priya Narmasakis, quando Jugala Kishore estão num Nikunja solitário, Lalita e Vishaka não podem entrar ali. Então, dessa maneira, elas apenas entram com a permissão de Rupa Manjari e Rati Manjari. Tá? De acordo com o ranking, as Priya Narmasakis são mais proeminentes, mas em questão ao mérito do serviço, as manjaris são mais proeminentes. Até mesmo quando as Priya Narmasakis não podem entrar no Kunja, as manjaris livremente servem o casal divino ali. Então, com frequência, quando Krishna deseja se encontrar com Shri Radha, ele repetidamente tem que agradar as manjaris. Somente assim, ele então recebe a oportunidade de se encontrar com ela. Então é por isso que nós somos Rupanugas. Tá? Nós servimos, na verdade, sob a orientação de Rupa Manjari. Apesar de Rupa Manjari estar no grupo controlado por Lalita, né, tem um momento em que Rupa Manjari se torna proeminente, pelo acesso que ela tem, né, livremente ao serviço de Radharani e também de Krishna. Tá? Muito bem, vamos encerrar aqui. Essa é a penúltima aula. Tá? Então, a nossa próxima já será a última e aí nós encerramos a leitura do Bhajana Rahasya. Ok, todos tenham um excelente dia. Hare Krishna vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.